Olá! A ICE muda regras e amplia treinamento de agentes. Brasileiro é acusado de matar 2 jovens em Massachusetts. Guarda costeira intercepta a embarcação com 17 imigrantes. Hacker brasileiro entra na lista vermelha da Interpol. Desafio viral quase termina em tragédia. Eu sou Elisete Garcilaso, sejam bem-vindos ao Conecta iCast. Exploração sexual. Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e o Conselho Tutelar resgatou uma adolescente de 15 anos que era mantida em condições análogas à escravidão e sob exploração sexual em uma propriedade rural em Braslândia, no Distrito Federal. A jovem, que foi trazida do Maranhão sobre falsas promessas, era submetida a uma rotina violenta de cárcere privado, trabalhos forçados na lavoura e abusos contínuos. Em depoimento, a mulher do casal confessou que a vítima havia sido capturada para fins de reprodução e exploração, configurando um cenário de extrema vulnerabilidade e violação dos direitos humanos. O crime foi desarticulado após uma denúncia anônima, resultando na prisão em flagrante do casal de agressores. Durante a abordagem, Adão Silva de Souza tentou fugir para uma área de mata densa, portando uma arma branca, mas foi capturado após uma intensa perseguição policial que contou com apoio aéreo. Enquanto a adolescente recebe atendimento médico e psicológico em um abrigo seguro, a 18ª Delegacia de Polícia investiga as circunstâncias do aliciamento e apura a conduta dos pais da vítima no Maranhão, para determinar o grau de envolvimento ou negligência familiar no caso. Perseguição em rodovia dos Estados Unidos termina com um caminhão em chamas e dezenas de imigrantes detidos. Uma perseguição em alta velocidade em uma rodovia, a 281, nas proximidades da cidade de Falfurrias, dos Estados Unidos, terminou em cenas dramáticas após um caminhão pegar fogo e dezenas de imigrantes serem detidos pelas autoridades. Segundo informações preliminares divulgadas por agências de segurança, o veículo foi interceptado após agentes suspeitarem de transporte ilegal de pessoas. Durante a perseguição, o caminhão saiu da pista e acabou incendiado, mobilizando equipes de resgates e forças policiais. Apesar da gravidade do incidente, autoridades informaram que não houve mortes, embora algumas pessoas tenham recebido atendimento médico no local. Após o controle das chamas, agentes federais e equipes de imigração realizaram a detenção de dezenas de ocupantes do veículo. As autoridades investigam possíveis ligações do caso com redes de tráfico humano que operam ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos. Especialistas alertam que o tráfico de pessoas continua sendo um dos negócios ilícitos mais lucrativos do mundo, frequentemente expondo migrantes a condições extremamente perigosas. Casos envolvendo caminhões superlotados e perseguições policiais têm se tornado cada vez mais frequentes. O incidente segue sob investigação e as autoridades trabalham para identificar os responsáveis pelo transporte dos imigrantes. A ICE muda regras e amplia treinamento de agentes após críticas sobre operações de imigração. O ICE anunciou mudanças em seus protocolos e ampliou o treinamento de agentes após críticas sobre o preparo das equipes durante operações de imigração. As novas medidas incluem treinamento adicional em abordagens, uso de força e identificação de pessoas vulneráveis em resposta a denúncias de erros operacionais e preocupações com direitos civis. Segundo a agência, o objetivo é tornar as operações mais seguras e eficientes. Comunidade brasileira está em choque. Um brasileiro é acusado de matar 2 jovens em Massachusetts. Um caso de extrema violência abalou a comunidade brasileira em Massachusetts após um brasileiro ser acusado de um duplo homicídio que deixou 2 jovens mortos. Segundo autoridades do condado de Bristol,
O brasileiro Vitor Francisco Gomes, de 28 anos, foi indiciado pela morte de Pablo Henrique Rocha da Silva, de 20 anos, e Eduardo Cardoso da Silva, de 19. O crime ocorreu na cidade de Fall River e, de acordo com investigadores, teria sido precedido por um desentendimento entre os envolvidos. Promotores afirmam que os acontecimentos evoluíram rapidamente para um episódio de violência fatal, chocando os moradores da região e repercutindo entre os brasileiros nos Estados Unidos. As investigações apontam que uma das vítimas teria sido atingida dentro de um veículo, enquanto a outra foi encontrada sem vida próxima à residência do acusado. Autoridades alegam que o caso apresenta sinais de violência extrema, levando os investigadores a aprofundar a análise da dinâmica do ocorrido. A defesa de Vitor Francisco Gomes sustenta que ele teria agido em legítima defesa e nega as acusações apresentadas pelo Ministério Público. Além do duplo homicídio, o brasileiro também responde por acusações relacionadas a armas de fogo. O caso continua sob investigação, enquanto promotores, advogados e autoridades locais buscam esclarecer todos os detalhes desse episódio. A Guarda Costeira dos Estados Unidos interceptou uma embarcação transportando 17 migrantes nas proximidades da costa de San Diego, na Califórnia, em mais um episódio que evidencia os desafios da imigração marítima na fronteira sul do país. Segundo as autoridades, o barco foi detectado durante uma operação de patrulhamento de rotina e equipes de segurança foram mobilizadas para realizar a abordagem e garantir a segurança dos ocupantes. Os migrantes foram retirados da embarcação e encaminhados para processamento pelas autoridades federais de imigração. Casos como esse têm se tornado cada vez mais frequentes na região do sul da Califórnia, onde organizações de tráfico humano frequentemente utilizam pequenas embarcações para transportar pessoas pela costa do Pacífico. O incidente segue sob investigação e as autoridades trabalham para identificar possíveis redes de tráfico humano envolvidas nesse tipo de operação. Uma tragédia abalou o mundo dos esportes radicais após a morte de 2 praticantes de base jump em Utah, nos Estados Unidos. Entre as vítimas estava Andy Lewis, atleta amplamente conhecido no cenário internacional por sua atuação em Skyline e por ter participado do espetáculo no Super Bowl de 2012 ao lado da cantora Madonna. O acidente ocorreu em uma região de canyons, próxima à cidade de Moab, um destino famoso entre os aventureiros e praticantes de esportes extremos. Equipes de resgate foram acionadas, mas os 2 homens já haviam morrido quando foram localizados. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do acidente, mas o caso reacende o debate sobre os riscos do base jump, mobilidade considerada uma das mais perigosas do mundo, devido à combinação de grandes alturas e curtíssimo tempo para a abertura dos paraquedas. O episódio serve como um lembrete da natureza imprevisível dos esportes extremos, nos quais experiência e habilidade reduzem risco, mas não eliminam os perigos inerentes às atividades. Um hacker brasileiro entra na lista vermelha da Interpol após a acusação de invadir e-mails de redes sociais do ex-prefeito. O brasileiro Patrick César da Silva Brito, natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, passou a integrar a lista vermelha da Interpol, um mecanismo internacional que alerta autoridades de mais de 190 países sobre pessoas procuradas pela justiça. A inclusão amplia o alcance da cooperação policial internacional e pode resultar em sua prisão caso seja localizado em outro país. Patrick é investigado por uma série de crimes cibernéticos e já foi alvo de mandados judiciais expedidos no Brasil. Entre as acusações que pesam contra ele está a suposta invasão de e-mails e perfis em redes sociais do ex-prefeito de Araçatuba, além de outros crimes relacionados à invasão de dispositivos eletrônicos, extorsão e ameaças. Segundo informações divulgadas por autoridades e veículos de imprensa, as investigações apontam que os ataques cibernéticos teriam sido usados para acessar informações pessoais
e causar prejuízos às vítimas. A inclusão na difusão vermelha da Interpol não equivale automaticamente a uma condenação, mas serve como um pedido internacional para localização e eventual prisão provisória, enquanto são analisados processos de extradição ou outras medidas legais. Um desafio viral quase termina em tragédia. Adolescente fica em estado crítico após tomar remédio em excesso. Um perigoso desafio nas redes sociais voltou a acender o alerta entre pais, educadores e autoridades de saúde. Conhecido como Benadryl Challenge, a prática incentiva jovens a ingerir doses excessivas de um medicamento antialérgico na tentativa de provocar alucinações ou ganhar popularidade online. O caso mais recente ganhou repercussão após uma adolescente de 15 anos, Leah Preston, ficar em estado crítico depois de participar da tendência, reacendendo preocupações sobre o impacto de desafios virais no comportamento de crianças e adolescentes. Especialistas alertam que o medicamento, quando usado corretamente, é seguro e eficaz para tratar alergias. No entanto, em doses elevadas, pode causar sérios danos ao organismo, incluindo convulsões, alterações no ritmo cardíaco, perda de consciência e até morte. Agências de saúde americanas já emitiram alertas sobre os riscos do uso indevido da substância, especialmente entre jovens influenciados por conteúdos compartilhados nas redes sociais. Médicos recomendam que remédios sejam mantidos fora do alcance de menores e destacam que nenhum desafio online vale colocar a vida em risco. Em uma era em que tendências se espalham em questões de minutos, especialistas lembram que a conscientização e a supervisão continuam sendo ferramentas mais eficazes para prevenir tragédias. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada a você que esteve conectado conosco até agora. Peço a você que está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Nos vemos numa próxima edição. Até lá!